Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à temporada 2021 do projeto Bessa Convida. Uma noite especial e traremos o professor, já vou botar aqui imediatamente, deixa eu já mostrar quem vai ser o nosso convidado. Vou botar aqui para vocês. O professor Mondelli vai abrir o Bessa Convida do ano de 2021. Obrigado, professor Mondelli, por ter aceitado e demais professores que sempre contribuem com o crescimento profissional de todos aqui durante o projeto. Tá bom? Vamos entrando, deixa o pessoal entrando aí e eu já chamo aí o professor Mondelli. Tá bom? Sejam todos bem-vindos, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Temporada 2021 do Bessa Convida começando hoje. Vamos embora, vamos começar. Professor Mondelli, já vi que o senhor já enviou aqui a solicitação, já vou chamar o senhor, tá? Vou dar alguns recadinhos inicialmente aí, deixa o pessoal entrando aí. Gisele, boa noite. Boa noite, Gisele. Boa noite, Artemis. Boa noite, Miller. Boa noite, Andrea. Boa noite, todo mundo. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Ricardo. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Pessoal, e vamos disparar a gaivota aqui, ó. Essa gaivota dispara o máximo possível de colegas e de amigos, que hoje a gente vai receber a lenda da odontologia, professor Mondelli, grande referência no Brasil e no mundo da dentística. Estou muito feliz em lançar o Bessa Convida 2021 com um nome tão pesado dentro da odontologia brasileira, que é o professor Mondelli. Vamos lá, pessoal. Vamos entrando aí, vamos disparando para os amigos, mais gente entrar aqui, bacana, a gente poder discutir bastante coisa aí com o professor Mondelli hoje. Pessoal, alguns recadinhos iniciais aí, já vou passar. O projeto Bessa Convida desse mês está especial. Hoje, professor José Mondelli, falaremos bastante aí sobre toda a evolução da dentística restauradora ao longo dos anos. O professor Mondelli tem muita propriedade para falar sobre isso. Semana que vem, falaremos com o Felipe Rossi, em que a gente terá a oportunidade de falar sobre a ONG dele, sobre fazer o bem faz bem, né? Eu acho que no mundo tão sofrido que foi ano passado e tudo mais, a gente um ajudar o outro e dentro da odontologia ter algumas campanhas específicas que o Felipe encabeça muito bem. Eu acho que vai ser bem interessante. E fechando o mês com chave de ouro, meu grande amigo, professor Dr. Marcelo Favre, que a gente vai discutir bastante sobre a regeneração óssea aí. Então tá imperdível, foram os professores escolhidos a dedo pela diretoria da empresa para trazer para você que está assistindo aí toda a possibilidade de crescimento profissional mútuo aí. Porque tenha certeza que não é só você que está aí sentado que cresce profissionalmente, não. Porque eu aqui também cresço muito assistindo todos os convidados e com vocês participando. Eu quero que vocês participem bastante aí, tá bom? Então isso é extremamente importante vocês participarem. Já tem gente aqui mandando boa noite para mim, Renato, boa noite. Tem mensagem aqui, ó, nessa interrogaçãozinha. Vocês podem mandar perguntas que aí a gente vai discutindo, trazendo com o professor, tá bom? Sem mais delongas, já vamos chamar aí o professor Mondelli, uma referência no Brasil e no mundo. Feliz de trazê-lo para a primeira live do projeto Bessa Convida de temporada 2021. Professor Mondelli, boa noite. Boa noite, Bessa. Eu já vi a Marluce, o Sérgio Vieira passar por aí. Os nomes deles aí, isso é muito bom, tá? Tudo bem com o senhor, professor? Tudo bem. Só cada vez mais velho, né? Cada vez mais experiente, né, professor? E agora, pelo que eu estou vendo, eu virei contador de história. Vou contar. Vai ser ótimo, porque o senhor é uma grande referência para mim e para todos que estão assistindo aqui. Muito obrigado. Professor, de antemão, queria agradecer muito o senhor, tá? Obviamente, por estar aqui, dedicando seu tempo ao projeto Bessa Convida. E de antemão, já quero agradecer a todos que estão assistindo. E eu tenho certeza que eu vou falar para o senhor que muitos queriam falar também. Muito obrigado por tudo que o senhor fez e faz pela odontologia brasileira e mundial, tá?
muito obrigado mesmo por toda a contribuição, por toda a possibilidade de crescimento profissional, trazendo para outros profissionais, para outros colegas. Muito obrigado mesmo. E obrigado, vamos tentar discutir um pouquinho aí sobre a odontologia restauradora, sobre a odontologia dentística, que o senhor tem muita propriedade para falar sobre. Não propriedade, mas vivência, né? Que eu estou na odontologia há mais de 60 anos. Né? Então, eu participei, assim, e presenciei muita reforma, muita coisa. E a história da dentística, operatória ou restauradora, se confunde com a história da própria odontologia, das mudanças que nós tivemos. Então, eu gostaria de dizer para você, Bessa, que a profissão ela teve, assim, uma época em que ela não foi muito bem entendida. Lá, por volta de 1934, nós tínhamos um presidente da República desses populistas, e ele estava com um problema grave no país de falta de dentista, como ainda temos, né, no interior do Brasil. Uhum. E naquela época existiam os dentistas práticos licenciados. Uhum. E ele não queria desagradar os dentistas práticos. E o curso de odontologia era dado juntamente com o da medicina. Uhum. No Rio de Janeiro, em Salvador, em todo o país. Faculdade Nacional também, né? Na Faculdade Nacional, principalmente. Aqui no Rio de Janeiro, na URCA. Na Praia Vermelha. Na Praia Vermelha. E na Praia Vermelha. Que era referência para todos. Uhum. Então, ele, num gesto político, ele criou um curso de odontologia de 3 anos para tentar fazer com que se oficializasse o prático licenciado. Então, ele oficializou os práticos licenciados, quem tinha prática poderia exercer a profissão, e criou um curso de 3 anos. E isso não foi bom para nós, porque nós, né? claro, perdemos conteúdo, perdemos até posição social, porque nós deixamos de ser um médico dentista para ser um simples dentista. Professor, sim. Eu queria, de antemão, já apresentar o senhor, professor Dr. José Mondelha, professor titular e sênior do Departamento de Dentística da Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo, que tem ampla experiência na odontologia com ênfase em clínica odontológica. Eu acho que isso aí dispensa, porque senão nós vamos perder tempo, não vai dar tempo de eu falar. Isso aí esquece, todo mundo sabe quem eu sou. Quem é? Exatamente. Então vai. Então, porque senão não vai dar tempo de eu Lógico. Quando foi a reforma de 1960 do ensino da odontologia, acabou com as cadeiras. Antigamente tinha cadeira de prótese, cadeira de clínica 1, cadeira de clínica 2, anatomia, histologia, as cadeiras básicas. E existia clínica 1, clínica 2 e a técnica odontológica. Perfeito. Dentro da cadeira, da cátedra de técnica odontológica, existia endodontia, cirurgia, radiologia, era um super departamento. Uhum. Então, a reforma de 1960 passou o curso de 3 para 4 anos, criando as especialidades. Então, aí criou-se a periodontia, a endodontia, a dentística. Perfeito. Eu não gosto desse nome. Se você procurar no dicionário brasileiro, não existe esse termo. Esse termo foi adaptado num termo europeu, né? Dentisterie opératoire ou operative dent. O que o senhor pensa que seria o nome mais correto? O brasileiro tem essa mania de usar termo em inglês. Como é que chama aqui? Live, não sei o quê, tudo. Mock-off, que eu não tolero isso. A nossa língua é muito bonita. Então, não... Então, especificamente sobre dentística, a especialidade dentística, o senhor acha que deveria ser qual nome? Clínica odontológica. Era clínica. Poxa. Então, aí criaram dentística de laboratório e dentística clínica. Perfeito. Então, aí, se você procurar no dicionário, ninguém sabe definir o que é dentística. Não existe no nosso dicionário. Então, nós temos técnica operatória, técnica cirúrgica, essas coisas todas. E tinha clínica 1 e clínica 2. Então, o que aconteceu? Acabou
na reforma de 60, com a clínica odontológica 1, com a clínica odontológica 2, onde se fazia tudo que hoje é a clínica integrada. Perfeito. Então, isso aí não foi bom. Bom, daí veio uma outra reforma, pior ainda para o ensino, não só odontológico, mas de todo o Brasil, que foi a extinção das cátedras. Perfeito. Acabaram com a cátedra, né? Porque achavam que o catedrático mandava muito, que ele era um senhor, que não sei o quê, que tudo dependia dele. Bom, mas pelo menos alguém mandava. Hoje criaram o tal de sistema departamental, conselho de departamento, que não deixa de ser uma oligarquia de grupo. Perfeito. Que ninguém trabalha, ninguém faz nada, todo mundo só quer fazer reunião. Por isso que não funciona. E todo o sistema universitário é assim. A cátedra não era ruim, o sistema de cátedra. O que era ruim eram os catedráticos, é diferente. Você entendeu? Agora, hoje, por que eu acho que interferiu no ensino? Quando eu comecei, eu fui contratado no início como catedrático. Então, eu que escolhia os docentes. Eu pegava um aluno bom, falava, pô, aquele aluno é capaz, não só teoricamente, mas praticamente. Então, vamos treiná-lo, vamos pôr ele como monitor, quem sabe ele pode ser um futuro docente. E era assim que era feito. Hoje não. Hoje tem um concurso para qualquer disciplina que vem gente de todo lugar, com os currículos de método, que há uma verdadeira simbiose nesses currículos, quer dizer, fazem 10 teses de cada um. Cada tese é publicada com o nome dos 10. Assim até eu faço currículo. E as nossas entidades, né, de fomento começam a exigir do indivíduo que quer ser bolsista, que quer fazer pesquisa, né, que ele tenha um currículo com trabalhos ou artigos publicados em revista Qualis. Então, essa palavra Qualis foi criada na CAPES, né? O estilo ou a categoria CAPES Qualis. Se você avaliar a odontologia nesses últimos 40 anos, com tanto desenvolvimento, com tanta coisa, na parte tecnológica, na parte de informática, tudo isso, e com tantas pesquisas publicadas em revista Qualis, o que aconteceu com a odontologia? É uma profissão que está cada vez pior. Verdade. O que fizeram? Verdade. Todas as entidades de classe. Está mostrando a dura realidade, né, professor? Está mostrando a dura realidade. Estou mostrando para vocês o que está acontecendo. Professor, desculpa te interromper. Eu queria falar com o senhor também a possibilidade de a gente falar um pouquinho sobre clínica. Essa foto que o senhor me mandou me chamou a atenção. Eu queria perguntar para o senhor como que era o seu dia a dia dentro do seu consultório odontológico. O senhor falou não sei se dá para ver, se tem uma outra fotografia, que eu estou trabalhando com dica de borracha. Deixa eu ver essa aqui. Ó. Vamos nessa aqui primeiro. Na outra, eu acho que na outra aparece Na outra a gente está... Olha lá, vê o dica de borracha. Dica de borracha. Vamos falar sobre essa aqui, ó. Deixa eu te explicar. Na década de 50 até essa 60... foto aqui, só para contextualizar o pessoal, essa foto aqui é em torno de qual ano? 58, 59 ou 60, por aí. Isso era no meu consultório mesmo, particular. Sim. Como que era o dia a dia do seu consultório? Chegava, atendia, como era a rotina? Você sofria, né? Você não sabia fazer direito as coisas. Né? Você treinava na boca do paciente. Porque você tinha um curso que você não tinha treinamento nenhum, não tinha laboratório, não tinha pré-clínica para ninguém. Você ia direto para a clínica. O curso, até 1960, era de 3 anos. Entendi. Em 60 que passou para 4. Então, nessa época... Você se formou em qual ano que o senhor se formou? 57. 57, maravilha. Então, deixa eu te falar. Até nessa época, o único profissional que usava dique de borracha era o endodontista, que fazia canal. Deixa eu te contar, isso aqui não foi história, foi um fato que aconteceu comigo. No congresso de 76, por aí, lá no CIOSP, em São Paulo, eu fui apresentar uma palestra sobre amálgama. Perfeito.
E no final, estou mostrando a técnica, e eu mostrei o polimento dado com dique de borracha. O pessoal que estava ali assistindo, todo mundo pôs a mão na cabeça. Quem é esse moleque? Esse cara é louco. Onde se viu usar dique de borracha para fazer amálgama, para dar polimento em amálgama? Então, a ideia era essa, ninguém usava mesmo. Então, houve uma evolução muito grande na parte da operatória. Mas o material que o senhor mais usava na época, obviamente, era ouro, né? A aurificação, né? Pra quem não, era era amálgama. A aurificação era para paciente, né, de baixo risco, paciente mais abonado, porque era um procedimento caro. Para quem não sabe, a aurificação é a obturação de ouro, né? A aurificação é uma obturação que você condensa o ouro diretamente na cavidade, como se fosse amálgama. E tinha materiais específicos para isso, né? Isso aí é o ouro em folha. São vários tipos, mas eles permitem. Qual é a grande vantagem do ouro? O ouro é o único metal que existe na natureza que ele une molécula a molécula quando você comprime. Perfeito. Então, a condensação faz com que essas folhas de ouro virem um bloco metálico, por condensação a frio. Então, o ouro tem essa propriedade, o ouro 24, que ele é maleável, é macio. Se você bater em cima dele, ele une uma folha na outra, molécula a molécula. E a gente tinha condensadores específicos, né? Tem. Condensadores de mecânicos, pneumáticos. Esse que está aparecendo aí, né? Esse aí é o pneumático. É um condensador, esse pretinho aí. É um o pretinho condensador pneumático, né? Lá em cima, superior é o eletrônico. A ponta ativa dele bate. Inclusive, não sei se ele está ouvindo, algum amigo dele deve estar ouvindo. Quem me deu de presente foi o Olímpio Faisal, esse condensador. Esse outro aqui, o mecânico manual... É o que está do meu lado aqui, pessoal. Eu ganhei está exatamente do meu lado. Eu ganhei do professor Amilcar Viana, aí do Rio. Da Academia Brasileira de Odontologia. Isso. E aquele outro ali é o eletrônico, da McShilley. Que é o último lá atrás, pessoal. É o mais moderno que existe. Entendi. Tá? Então, é um espetáculo. A batida dele é mais, assim, não é sentida tanto pelo paciente. É uma vibração, como se fosse um vibrador. E uma dúvida que eu tinha, essa foto que o senhor mandou, me chamou muita atenção, por exemplo, uma restauração classe 5. E a gente sabe que metal, ela me corrija se eu estiver errado, ele não tem adesividade, ele é só retentivo mecanicamente, né, através do preparo. Como que o senhor conseguia ter, de fato, ali uma retenção numa cavidade classe 5, por exemplo? Classe 5, como nesse caso. Como eu acho que até em restauração de resina tem que ser feito retenção mecânica. Ali era feito retenção mecânica. Essa cavidade aí ela tem a forma trapezoidal. Era conhecida como a cavidade de Ferrier. Ferrier foi um grande professor antigo, né, americano. Ele tem o separador de Ferrier, o afastador de Ferrier. Então, era uma cavidade com retenção mecânica. E bisel na margem. Agora, a grande vantagem desse material é que ele veda hermeticamente a cavidade. É o melhor material da odontologia restauradora. Nunca surgiu um material igual ele. Não tem infiltração marginal, não tem nada. Infelizmente, né, é caro, é trabalhoso, e o dentista tem muitas vezes, ele não gosta de trabalhar só muito tempo numa restauração. Né? Às vezes, Então, ele não gosta de perder muito tempo. Mas... Eu vou voltar ainda para essa foto. Eu queria saber do senhor, como que era o dia a dia? Comprava ouro? Quem que vendia? Como que era o dia a dia aí? Como que você comprava? Inclusive tem um aqui, ó, não sei se vai aparecer, que era fabricado no Brasil, pelo Dr. Mainardi. Tá. Então, ele fabricava um ouro que não exigia a compactação mecânica, era só compactação manual. Ele chamava ouro em pó. Seria mais maleável, né? Mais maleável. Perfeito. Tá? Perfeito. Então, isso aí facilitava. Agora, era uma restauração cara, mas durava. Não sei se aí tem um controle de 30 ou 40 anos. Por exemplo, essa restauração, 35 anos, né? Que o senhor me mandou. 35 anos. Agora, só fazendo uma observação, pessoal, todas as fotos que estão apresentadas aqui são do professor Mondelli, tá bom, professor? Tá bom, pessoal?
Todas as fotos, o Somondelli e a equipe mandaram de tarde para a gente apresentar aí para os senhores. E aí, 35 anos, né, professor? Isso. Ó, tem a restauração de ouro em folha, até 1970, 80, servia de parâmetro para os dentistas nos Estados Unidos. É o seguinte, se um dentista... Lá tem um concurso que chama Board. Não sei se você já ouviu falar nisso, Beto. Não. É o seguinte, se você quiser sair do Rio de Janeiro e vir para São Paulo, você tem que fazer o Board. Tá. E o cara, para mudar de estado, tinha que fazer um ouro em folha. Tá. Se ele não fosse capaz, era ele o treinamento. Não era aprovado. Era o treinamento, era a aprovação, era a prova era prática. O parâmetro de competência. A prova prática ali, de A prova fato, prática. Né? O cara tinha que ter competência. Saber preparar a cavidade. Porque hoje, o aluno sai da faculdade e não aprende a preparar a cavidade. Isso aqui me chamou muita atenção, né? Olha, isso aí olha isso aí, erosão. A se adaptação você puser marginal resina, aí, né? Se você puser aí o número aí, cai, se não fizer retenção. Perfeito. Adaptação marginal perfeita. E agora tá na moda, né? Essas restaurações que estão mostrando aí no Instagram, sem retenção, sem nada, sem... Eu, toda vez que eu posso, eu faço retenção mecânica. Independente se o material obturador é adesivado ou não é adesivado. O que a bunda não atrapalha. E especificamente, aí, vamos fazer um paralelo de ouro e de amálgama. Vamos contextualizar em relação ao tempo, à origem, vamos dizer assim, né? Nós temos lá na sua década de formação, no seu aprendizado, a gente já tinha compósitos, os compósitos vieram depois? Não, vieram depois. Aí. Bem depois. Bem depois. Então, a gente tem até então, a gente tem o metal nobre e metal não nobre. Então, a gente tem o amálgama e a gente tem o ouro, basicamente. Eu sei, mas nessa época aí, 70, você já tinha o microbond. O microbond era da coroa metalo-cerâmica. A cápsula de titânio ou de ouro. Perfeito. Onde você fundia a porcelana, fazia a cocção da porcelana em cima da cápsula, né? Da infraestrutura metálica. Perfeito. E a retenção que a gente colocava, que o senhor colocava, isso aí era exclusivamente quando entrou a questão dos compósitos ou já trabalhava com algum tipo de Não, já retenção? trabalhava com isso, porque naquela época a gente tinha o cimento silicato, que era quebradiço, né? E a maior desgraça que tinha naquela época era uma fratura de ângulo ou uma classe 4. Não havia material que parasse. Tem uma fotografia que eu mostrei para vocês, acho que você não vai achar. É que, para resolver isso aqui, aqui já era o tempo de pino e resina acrílica. A gente tinha que fazer uma fundição, uma incrustação metálica por palatino, e na face vestibular a gente punha silicato. Você entendeu? Era um trabalho miserável, era um artesanato mesmo. Você entendeu? Você tinha que fazer uma restauração mista. O comentário que fizeram aqui, o charme da dentística era conhecer o material e realizar um preparo de acordo com as propriedades dos materiais. Acho perfeito esse comentário que a Andrada colocou aqui, 1105. Ó. O charme da dentística era conhecer o material e realizar um preparo de acordo com as propriedades dos materiais. Claro. Acho bem interessante Mas era essa ponderação. A preparação da cavidade era em função do material restaurador. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Não, isso era o axioma, né, que todo mundo aprendia. Não tenha Agora, dúvida. o que eu quero dizer para você é que essa mudança, que eu fui para o lado político e esqueci da parte de ensino. A mudança de 1960 trouxe uma dificuldade muito grande para todos os professores aqui no Brasil, de dentística. Depois que criaram a dentística 1, dentística 2, como ensinar o laboratório? Ninguém sabia. Então, nós tínhamos que fazer modelos, assim, macromodelos de gesso, para mostrar os pormenores da cavidade no laboratório. Fazer mesa clínica. Não sei se você chegou a ver mesa clínica em congresso. Você fazia uma sequência do preparo da cavidade em modelo de gesso. A abertura, a forma de resistente, a retenção, tudo. E depois o material restaurador. Você fazia mesa clínica, porque não tinha slide, você não tinha como ensinar.
E naquela época, a dificuldade dos professores era o manequim. Perfeito. O manequim, nos Estados Unidos, chamava taipodonte. E na década de 60, para você importar um taipodonte, custava $150. Um taipodonte, naquela época. O taipodonte era feito à base de resina epóxica. Perfeito. E os dentes tinham um nome que você deve ter ouvido falar há muito tempo. Chamava Ivorine. O Ivorine era que nem o marfim. Ele tinha a resistência da dentina. Então, você preparava a cavidade naqueles dentes, parecia que você estava trabalhando no dente natural. Então, os manequins americanos já tinham dente de Ivorine. E nós começamos a fazer de plástico. Agora que você vai gostar da história. Você é formado aonde? Gama Filho, 2003. Na? Rio de Janeiro, Gama Filho. Na Gama Filho. Bom, então você não foi da Federal. Na Federal, na odontologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, existia um técnico de laboratório que chamava Antônio Oliveira. E esse Antônio Oliveira, ele comprou um taipodonte americano e conseguiu, ele era muito criativo, ele era muito habilidoso, e ele conseguiu copiar. Só que a dureza dos dentes do Oliveira não eram tão... Eu sei dessa história. Não era igual do Ivorine. Por quê? O Ivorine era injetado numa matriz metálica. E o nosso era vazado numa matriz de silicone. Mas, de qualquer forma, nós devemos muito ao Antônio Oliveira. Então, eu fiquei sabendo, em 1963, que no Rio de Janeiro tinha um técnico que fabricava um manequim de plástico. Vamos atrás dele. Eu saí do Rio de Bauru, de carro naquela época. Eu e o secretário da faculdade, Luiz Quinelato, fomos para o Rio, viajamos o dia inteiro, minha mulher foi junto, eu estava de lua de mel ainda. E esse dia foi histórico, deixa eu te contar. Quando nós chegamos no Rio, nesse dia, os cariocas, se tiver algum carioca ouvindo, muitos. Nesse dia ia ter a decisão do Rio-São Paulo, Santos e Botafogo. O Santos do Garrincha, do Nilton Santos, de toda aquela turma lá. Botafogo. O Botafogo. E o Santos de Pelé. O Santos foi campeão, ganhou de 5-2. Foi um show de bola, né? E os flamenguistas todos torcendo pro Santos, né? Contrário do Botafogo. O senhor é santista? Não, sou palmeirense. Que santista? Então essa live... Eu era para ser, porque o Pelé aprendeu a jogar futebol em Bauru, você sabe disso, né? Ele só nasceu em Três Corações. Sim. Ele foi criado aqui e aprendeu a jogar bola aqui. Sim. Eu sei. Então essa live, já que sou palmeirense, essa live tem que acabar antes das 9h30, não é isso? É claro, porque você vai marcar esse dia justo no... Pra quem não sabe, pessoal, tem jogo do Palmeiras. Não, mas deixa eu te falar. Então, a minha contribuição para a dentística, eu devo ao Antônio de Oliveira. Mas o senhor falou com ele? Eu falei, ele falou, eu sou técnico. Eu falei, bom, eu sei que você não vai me ensinar como é que faz agora, mas você não gostaria de ser professor em Bauru? Aí eu convidei ele veio para Bauru, mudou com família e tudo. Aí eu também aprendi a fazer. E eu te mandei uma referência hoje, não sei se você viu. Eu queria que você mostrasse para todo mundo. Eu acho que eu não coloquei aqui, professor. Todos esses manequins que fabricam hoje em dia no Brasil, fui eu que ensinei. Com esse artigo que eu publiquei em 1968. Vê se dá para você projetar ele. Aí eu não botei aqui para o celular. Eu mando depois, boto nos stories. Então, essa foi o primeiro artigo que eu publiquei de ensino de laboratório em dentística. A confecção do manequim. Vamos falar, professor, sobre essa diferença agora que eu queria que o senhor falasse. Que era lá na década de 50, as opções que a gente tinha, as diferenças aí, qual o momento que a gente escolhia. O senhor falou principalmente em relação aos custos. Obviamente o ouro, né, você tem um custo maior, mais paciente mais abonado e tudo mais. Mas tinha alguma outra decisão aí de escolha entre lá o amálgama e ouro nas opções de tratamento, em tipo de restauração?
em possibilidade de tratamento restaurador? Não, mas naquela época o que acontecia, Bessa, era o seguinte: restaurações unitárias, a maioria era mal, porque Perfeito. silicato não suportava. Existia um silicato para dentes posteriores, que chamava Cryptex, da Aham. cor, mas fraturava também. É igual o ionômero, né? Você põe em classe 2, quebra. Só funciona em classe 1. Né? E Então os é compósitos? quebradiço. A partir de quando? O quê? Os compósitos. Espera, eu vou chegar lá, eu estou em 60 ainda. Então, vou voltar aqui. Deixa eu voltar. Então, aí, o que nós tínhamos de material estético aí nessa época? Era o silicato e a resina Perfeito. acrílica. Perfeito. A resina acrílica, nós tínhamos o Sevriton, que Perfeito. era em inglês, o Cadon e o Aham. Tesson. O Cadon e o Tesson. O Cadon era da Dentsply e o Perfeito. Tesson da White. Então, eram esses materiais que nós tínhamos. E a gente usava a técnica de nilon, que era a técnica com o pincel. Você molhava o pincel no líquido, né? Perfeito. No monômero, no pó, e levava na cavidade. Ia fazendo assim, reconstruindo. Aham. Aham. Então, o Aham. material estético que nós tínhamos era esse. O cimento silicato não era muito indicado para a região subgengival, porque ali nessa região, no sulco gengival, tem o ácido lático, e ele desintegra o cimento silicato, como desintegra o próprio ionômero hoje. Né? Perfeito, O perfeito. que mais? Perfeito. E aí a gente vai entrar agora, isso aqui, pelo que eu estou lendo, de 1927, é isso mesmo? Está escrito aqui, ó, 1927. Não. Não está ali escrito? Não. Corrige aí. Não. Deve ser um número, desculpa. É o Deve ser um número aí. então. Não. E aí a gente tem as opções, né? Aí eu mandei um slide para você que aparece o ácido fosfórico. Tá aí? Aqui, ó. Tá aqui. Isso aqui. aí, ó. Assim que Com isolamento, né, professor? com isolamento. Já, deixa eu te contar aí o fato. Em 1970, um professor nosso, um assistente, eu mandei ele para os Estados Unidos. E você deve conhecer ele. Ele trabalhou aí no Rio, João Galan Júnior. Não sei se você ouviu falar. Sim. O João Galan tinha acabado de chegar dos Estados Unidos e falou: ó, Mondelli, falou para todo mundo lá no departamento. Lá nos Estados Unidos eles estão usando um ácido, né, para fazer, né, o tratamento do esmalte, para condicionar o esmalte, e é o ácido fosfórico. E naquela época não era comercializado ainda. Então, como que o Galan veio lá da Universidade do Skinny Phillips, falou: ó, lá eles fazem o seguinte, esse vidro que você está vendo aí é o líquido do ácido fosfórico, é o ácido fosfórico do cimento de fosfato de zinco ou do cimento de silicato. Bacana. Então a gente diluía ele e levava a 37%. E ali eu estou fazendo, olha lá, o ataque ácido. Era assim que a gente usava, não tinha outro. Que bacana, né? Isso foi em 1970. Então eu fui, acho que o primeiro também a fazer o ataque ácido por causa do Galan. O Galan tinha chegado dos Estados Unidos e trouxe a novidade para nós. E sempre com DIC, sempre isolamento. Sempre com isolamento, lá sempre. Né? Perfeito. O primeiro professor que nós tivemos em dentística lá chamava Oswaldo Cardoso. Ele tinha feito o Master em Michigan. Então, ele ensinou a gente a trabalhar com dique de borracha. Então, a gente já fazia a restauração com dique. E sobre essa foto aí, especificamente sobre os compósitos? Como que surgiu? Eu mostrei para você, não sei se você acha aí, o AD15. Foi a primeira resina composta da 3M. Procura aí, vê se você acha. Eu tirei aqui, eu tive que dar uma enxugada. Foi o precursor do Concise. Eu mandei toda uma sequência. Essa aí eu não estou vendo nem o nome, é da E eu mandei para você também. Esse aqui a primeira resina fotopolimerizável. Eu te mando o nome agora. E tem um aparelho grande. Eu mandei. Está aqui na frente, está aqui na frente, ó. Então passa. Aqui, ó. Aí, ó, esse aí. Era o Nuvalite. Era a luz ultravioleta. Mas a gente já teve algo antes. Olha, esse é o Adaptic. Esse era antes. O Adaptic era uma pasta base e um catalisador. Era pasta. E aí, também. Em relação às cores, vamos falar um pouquinho aqui, ó. Vamos falar sobre o Concise, que você tinha as opções de cor, yellow, amarelo, você tinha um marrom, tinha... No máximo a gente tinha 4 cores, né, de cada... E se misturava essas cores? Misturava também.
A gente conseguia ter uma às vezes modificação das você cores. colocava uma quantia menor de catalisador para fluidificar. Vamos supor, no caso de uma colagem de fraturas, você fazia muita coisa, né? Aham. Aí, Mas não tinha uma é, padronização de cores ali. A certo. gente não conseguia chegar numa padronização. Ou tinha Isso. alguma dica específica para isso? Não tinha. Era o mesmo sistema. Vinha a escala de cor, com 3 ou 4 cores, e era dali que você tirava. Que nem o da Nuva Fil, que foi a primeira resina fotopolimerizável, você tinha 4 cores. Era LY, L1, L2, uma coisa assim. Perfeito. Que eu mandei para você as fotografias aí. O Adaptic já é um pouco mais recente, vamos dizer assim, né? O Adaptic é bem mais recente em relação aos outros que a gente mostrou aí. Certo, porque foi uma das primeiras, né? E aí a gente tinha a possibilidade também de juntar mais material, o mesmo material, para ter diferença de cores, claro. né? E a indicação, viu, Bessa, era só para dente anterior. Somente em 74, 75, é que começaram a surgir as resinas para dente posterior. Em relação à carga, por isso? Como é que era isso, aumentava a carga. O excipiente inorgânico. Para a gente ter uma resistência mecânica, isso, né? Entendi. Chegou até a surgir depois, na década de 80, as resinas condensáveis. Está lembrado disso? Sim. Mas tinha muita resina orgânica e não se adaptava nos ângulos cavitários. Né? Então, o senhor me mandou uma foto, e essa foto eu acho interessante de falar sobre adesão, né? Vamos lá falar sobre um pouquinho de adesão do compósito, a dentina e compósito ao esmalte. O que a gente pode falar aí, pessoal? Isso aí todo mundo sabe. Todo mundo sabe que a adesão em dentina não é duradoura. Perfeito. E sabe disso. E o pessoal fica teimando nisso. Eu sempre tive um pé atrás disso. Sabe por quê? No livro do Bonocori, ele escreveu há 50 anos atrás. Resina não combina com dentina. Acabou. Pode fazer o que for. Não vai conseguir nunca. Por quê? O ataque ácido foi planejado, foi dar bem no esmalte, porque o esmalte é inorgânico. Perfeito. Então, faz aquelas micro-retenções. Agora, a resina é um substrato molhado, úmido. É a mesma coisa, se colar alguma coisa num azulejo molhado. Então, não adianta ficar teimando com isso. Olha, deixa eu só contar uma coisa, que isso aqui é válido para todo mundo. Você sabe quantas pesquisas se publicam por ano só de adesão? Por mês? De adesão? Um monte, né? Mais de 1.200. Quer dizer, o que já gastaram de dinheiro fazendo tese de mestrado, fazendo não sei o quê, revista Qualis, né? Dava para matar a fome da África com tudo isso. Japão tem muitos que publicam, né? Japoneses. Vai grupo. Mas não adianta publicar. Olha, deixa eu te falar. Em 2002, foi publicado um artigo do Peshley e do Tai, em 2002, que eles sugeriram já em 2002 que os químicos das empresas, inclusive o Reginaldo Costa, que é o químico da FGM, ele fez mestrado comigo, sabia? E doutorado. Não sabia. Eu que indiquei ele para o Dr. Fred e para a Bianca. Para quem não sabe, pessoal, que está assistindo, Reginaldo O Reginaldo é um químico da coisa. Químico da FGM. Ele que faz todas essas coisas boas da FGM. Dr. Fred, que é químico também, e é o dono da FGM, junto com a dona Bianca. São os dois CEOs. Vamos lá, vamos continuar aí. Então, olha, tem que pensar nisso. A sugestão, o que eu acho, ao invés de ficar gastando tanto dinheiro, não é, com tanta tese que não tem produção nenhuma, você vê quantas coisas se publica no mundo inteiro que não tem valor nenhum. Porque todo mundo sabe da premissa estabelecida pelo Bonocori. Ele que inventou o ataque ácido. Ele testou. Né? Lá atrás, em 55, ele tentou adesão em dentina. Falou que não vai adiantar, não combina. Então,
Você tem que pensar em... Isso aqui é para os estudantes, para quem é jovem aí, é pesquisador. Numa maneira de você associar a bioengenharia molecular com a química de polímero, para talvez tentar alguma coisa. Você mora na beira do mar, não mora? Aí? Moro Tem mar perto, aí? moro perto. Tem mar. Mora perto. Você já viu nas pedras ali da praia aqueles moluscos grudados na pedra? Sim. Então, por que não estuda, né, a composição molecular da saliva, dos componentes daquele molusco, que segura até em pedra no fundo do mar? Interessante. Estuda. Eu estou dando a dica já, para conseguir um adesivo estável. Uma adesão. Adesividade, claro. Né? Ali tem, né? O que mais a gente Aqui andando você vê a pela diferença. Essa fotografia aí, eu tirei do livro do Didier Dietrich. Olha lá. Você vê, não adianta. Em dentina, até eu aprendi com o Rodrigo Reis. Conhece o Rodrigo Reis, hein? Sim, Então, lógico. O Rodrigo Reis deve estar assistindo. Claro. O Rodrigo Reis, ele já falou isso várias vezes. Não adianta. Você tem o quê? A fratura da ligação adesiva em dentina. Perfeito. Por fadiga. O cara mastigando todo dia em cima vai romper. E especificamente agora aqui, cerâmica e dentina com a cimentação ali de um compósito. É que ele disse que se você fizer um bloco separado, né, da dentina, e entre eles puser um agente cimentante, a força de contração vai ser menor do agente cimentante, porque é uma película fina, do que todo o corpo de uma resina composta, entendeu? Perfeito. Então, não só a porcentagem, mas a força de contração também é maior. Por isso que, em cavidade de uso direto, feito com resina composta, eu sempre recomendo, porque eu pesquisei isso, retenção mecânica. Porque a retenção mecânica diminui o gap. Foi o que a gente falou lá atrás. Ela impede a força de contração. E diminui a magnitude do gap. Então, isso foi o trabalho do Serginho Ishikiriyama, meu orientado, que é professor hoje lá da dentista. Então, sempre que possível, eu faço retenção. Qualquer material. Ricardo Magini falando que o senhor é o ídolo dele. Professor Ricardo Magini. Nossa, fala para ele. Ricardo Magini. Nós vamos sofrer hoje, será que não? Fala para ele. Ricardo Magini. Eu sou fã dele também. Eu sou fã dele. E eu posso falar que ele é um dos meus ídolos. Ricardo, imagine, você é um dos meus ídolos. Mandando aí um beijo ao vivo aí, eu quero que o senhor saiba sobre isso aí também. Muito legal. E especificamente sobre agora foto ativado. E aí a gente já está vindo bem mais para cá, né? Isso aí já a partir de que ano? Já a partir de 1982, 83, né? As fotos eram extremamente grandes, né? Grande, era desse tamanho aí. E sempre luz halógena. E sempre luz halógena. Era luz halógena. Entendeu? Gerando calor. Gerando calor. Pô, se você pusesse na unha assim, esquentava a unha. Esquentava a unha. Queimava a polpa também, né? E normalmente o foto era associado a um determinado kit, ou você podia comprar um compósito de uma determinada empresa e usar foto de outro? Ou era tudo junto? Não convinha, né? Porque se você tem um determinado produto, por que você vai fazer uma miscelânea? Continua, a gente não... A pergunta que todo mundo faz, que todo mundo sabe, a resposta é aquela: qual é a melhor resina? É a que você melhor trabalha. É isso aí. É isso aí. Na sua mão claro, é boa, na mão de outro colega não necessariamente é bom, né? Claro. Mas a verdade é que a gente tem que procurar isso na odontologia. E já que você está falando disso aí, eu já contei a história da dentística, por que surgiu a dentística de laboratório, e como que nós resolvemos isso no Brasil. Foi pelo trabalho que eu publiquei, que todo mundo aprendeu a fazer manequim, as fábricas. Mas quem que foi o precursor? Foi o Antônio de Oliveira. Não sei se ele tem, mas ele deve ter filho, alguma coisa, se alguém souber contar para ele que eu estou... Dando credibilidade, dando os créditos. Não, reverenciando ele. Lógico, por causa dele que eu fiz tudo isso.
Tenho Agora, uma das certeza que a outras- maioria que está assistindo aí, É, né, estudou em cima de manequim, né? Acho que a claro. grande parte aí, da década Cima de de tal para manequim. cá, todo mundo em cima de manequim. A contribuição disso aí foi monstruosa, né? A Absurdamente, né? outra contribuição, eu estou me autoelogiando, não gosto disso, que eu fiz foi a Mas criação. não interprete Hum. que é uma coisa ruim, porque o senhor pode. O senhor pode, o senhor é lenda A viva coisa aí. mais desagradável é você falar sobre você. Quando a gente Pô, fala, eu concordo plenamente com o senhor, quando a gente fala de si, fica ruim. Mas a licença poética permite que o senhor fale aí com muita propriedade, porque não, eu falo, todo falo, mundo reconhece não, isso, agora eu professor. quero falar com orgulho de eu ter criado o Grupo Brasileiro de Professores de Dentística. A gente ia chegar nisso, de Sabe GPT, por né? quê? Em Naquela época, 70 aí, 75. 75. Naquela época, as escolas que existiam, nós tínhamos 30 escolas apenas no Brasil. Nós sabemos disso. Aham. Hoje nós temos 520. Isso aí é absurdo, né? É isso que eu vou comentar depois, se você me der um tempo. Todo tempo, tempo é seu, até a hora do então- jogo do Palmeiras. Então tá bom. Então, o que aconteceu? Eu estava um dia no sábado à tarde no departamento, o Gastão subiu lá. O Gastão era o professor de radiologia, não sei se você ouviu falar nele, que criou um centrinho lá em Bauru, aquele hospital Sim, das sim, lesões sim. lá palatais. Falou, "Ô, italiano, Sim. pô, vamos fazer uma coisa diferente no GBP dele", e me deu ideia. Falou, o Aham. quê? Todas as escolas, todas as faculdades, não têm material didático. Eles não tinham máquina, naquele tempo não tinha slide, davam aula com epidioscópio. Sabe o que é epidioscópio ou não? Não. Epidioscópio é um aparelho, que nem um retroprojetor, que você punha o livro assim, e ele projetava na parede a página do livro. Sim. A gente dava aula pelo epidioscópio só, ninguém tinha slide. Aham. Falou, vamos fazer um pedido para a CAPES. Quem sabe eles ajudam, né? Porque naquela época... Padronizar. Aí eu fiz um projeto e mandei para a CAPES. Um projeto de fazer 30 mil diapositivos para servir as 30 faculdades, todos os assuntos da dentística. Bacana. Então, naquela época, foi em 1979, no encontro realizado lá em Bauru, esse segundo encontro o primeiro foi em Curitiba, o segundo foi em Bauru. Eu entreguei para cada faculdade, para o representante de cada faculdade do Para as Brasil, 30, né? das 30 faculdades, uma coleção completa das aulas sobre dentística. Bacana. Aí você vê Tinha uma padronização. quanto que o Akira e o Valera trabalharam para fotografar e reproduzir todos esses... Porque naquele tempo você não tinha recurso. Mas apareceu um recurso naquela época, chamava Repronar, que você reproduzia o diapositivo. Então, você fotografava e revelava, né? Tinha que fazer tudo aquilo e montar. Montar nas molduras. Aquilo dava um trabalho miserável. Então, nós levamos 3 anos para poder, né, conseguir montar 30 coleções para as faculdades do Brasil. Então, eu acho que essa aí foi uma contribuição muito boa, porque serviu de amparo, né, de sustentação para os professores de dentística darem aula na sua faculdade projetando. Isso tinha uma padronização no ensino? Tinha. A ideia era para isso? Para claro. a gente tentar ter uma padronização que dava aula na cidade, no estado. Não, o cara tinha liberdade de usar aquela sequência operatória, não. Sim, mas seguia um determinado padrão, né? Já sabia. E aí elitizava também o ensino, né? A gente conseguia elevar, né? Naquela época já tinha publicado os primeiros livros de dentística. Então o cara podia se basear também naquilo ali, né? Professor, não foi fácil. Vamos chegar aqui numa parte dessa live, que é o quiz com o professor Mondelli. Eu vou pedir o senhor, para quem conhece o senhor, todo mundo conhecemos, o senhor é direto, objetivo e bem direto ao que eu vou perguntar. Certamente o senhor vai fazer esse tipo de resposta. Então vamos entrar no quiz aqui. A primeira pergunta
que eu faria é restaurações diretas ou indiretas, tá? Em região posterior. O que o senhor acha? Direto com retenção e com pino de retenção. Perfeito, perfeito. E com proteção de cúspide, né, quando for despolpado. Vamos falar um pouquinho de proteção de cúspide, o que o senhor vê? Porque aí a gente fala aí, tem um livro clássico de Schillingburg, né? Mas eu vejo também muita gente questionando, né, a questão da utilização de não desgaste, né, excessivo que é promovido pelo autor. O que o senhor pensa a respeito disso aí? Porque eu estou falando isso que muita gente estudou também pelo livro dele, né? Olha, esse desgaste é um desgaste seletivo, preventivo. Se você pegar um pré-molar superior despolpado, sem o septo interdentinário, você sabe que é a dentina que une a cúspide vestibular à cúspide lingual. As cristas marginais são as cristas de reforço. Você pega duas cúspides vestibular, uma cúspide vestibular, outra palatina, sem dentina, se o cara mastigar, se ele morder a orelha da namorada, quebra. Já era. Se não reduzir, cobrir, vai quebrar. Só se o cara nunca fez clínica na vida. Isso aí é princípio biomecânico. Outra coisa também, eu vi há pouco tempo aí é Instagram que chama, né? Instagram. Isso aí. Fazer uma coroa do incisivo central sem pino. É uma questão de mecânica. Você tem resistência e tem potência. Quando a potência é maior que a resistência, fratura, não tem como. Não tem mágica, né? Física, né? Não tem mágica. E esses trabalhos de proteção de cúspide são todos feitos com pesquisa publicada, com pesquisa científica, sabe? Tudo cientificamente comprovado e estatisticamente comprovado. Uma cúspide debilitada, como qualquer professor, qualquer dentista sabe. Ele faz um teste numa cúspide. E você já fez isso. Você tem um pré-molar ou um molar, uma parede enfraquecida. Qual é o teste que você faz para ver se vai deixar ou não? Eles acham que eu sou meio louco, mas eu sou mesmo. Eu pego o cabo de espelho e bato. Se fraturar é porque não vai aguentar a mastigação. Eu faço um teste na hora. Se não fraturar, eu não desgasto. Entendeu? Eu mantenho. Por isso que é difícil a gente manter, né? A palavra mágica aí é longevidade, né? A gente tem que ver a longevidade, né? Claro. O imediatismo a gente sabe, né? Eu tenho restauração. É muito simples. Aonde o sistema restaurador adesivo funciona? Você vê restaurações de 15 anos, 20 anos. Aonde? Fechamento de diastema. Não tem dentina, não tem cimento. É só esmalte. Perfeito. É onde o Bonocore faz. A hora que você faz uma cavidade, você expõe dentina. Expôs dentina, acabou, velho. Sempre isolamento absoluto, professor? Sempre. Se bem que tem profissionais que você tem que tirar o chapéu para ele. Trabalha ele faz bem restaurações de resina sem dique e duram, porque ele é... Eu vou te dar um exemplo. O maior dentista do Brasil, o melhor dentista do Brasil nesse aspecto é o Wilson Garoni Filho. Ele faz restaurações de classe 5, de classe 2, tudo sem dique de borracha, melhor do que a minha com dique de borracha. É uma qualidade que ele tem, você tem que respeitar. Perfeito. Agora, o cara falar que vai pôr resina dentro de uma cavidade, sem cobrir, sem reduzir cúspide, aí não, né? Não dá, aí né? não, né? Aí não. Outra coisa... Aí cadê a longevidade disso, né? Você sabe melhor do que eu, Beto. O próprio Reginaldo aí da FGM. A força de contração da resina é muito grande. Se uma cúspide estiver enfraquecida, a própria força de contração trinca aquele Perfeito. Esmalte. Perfeito, né? Bom, tudo é questão de bom senso. É o diagnóstico clínico. Você vai ver. Você não pode falar, tem que cobrir todas as cúspides. Não é isso que eu estou falando. Você tem que fazer a análise do dente. A odontologia não é o que exata, né? enfraquece mais o dente? É o tratamento de conduto.
Uhum. a abertura coronária. Então, tudo é uma questão de bom senso. A odontologia é igual ao direito. Existe o bom senso. Quando o juiz vai dar uma sentença, antes de dar a sentença final, ele tem que usar o bom senso. Ele não vai usar só a lei, pura e simplesmente. Então, é o critério clínico. Ele tem que ser técnico, ele tem que ser técnico, mas ele também tem que ter o bom senso dele. Tudo bem, Beto, todo mundo tem o seu critério clínico. Mas o bom senso é importante. É fundamental. Você não pode generalizar. Às vezes você é capaz de fazer isso, de fazer uma coroa sem pino, só com a raiz ali e segurar. Mas isso não vale para todos os dentistas. O que a gente tem que passar para os outros é o que o outro é capaz de fazer. Perfeito. Tornar a técnica reproduzível, né, professor? Claro. Agora eu quero falar outra coisa, antes que você faça mais perguntas aí. É o seguinte. A odontologia, você não quer história? Então eu vou te contar a história. Deixa só a última perguntinha aqui, para a gente terminar o quiz. Quem é a sua inspiração na odontologia, professor? Quem é o quê? A sua inspiração na odontologia. Eu tive vários, não foi só um. Vamos lá, quem que me orientou na parte acadêmica? Professor de Horaci. Professor... São três. O professor Amilcar Viana e o professor Lincoln Stigl. Assim, inspiração na ordem de tudo, o Black, né? Eu vou te contar uma coisa que muito pouca gente sabe, né? Isso aqui eu sempre falo em aula. Todo mundo mostra o ataque ácido da porcelana com ácido fluorídrico como se fosse a maior novidade. Você sabe quem inventou? Lá atrás. Foi o Black. O Black que inventou a concentração, o tipo de ácido e o tempo do ataque ácido na porcelana comum, né? Na feldspática. Quer dizer, então, não existe... Tudo passou pelo Black. Você sabia, e poucos periodontistas sabem, eu não sei se o Magini está ouvindo, que ele é periodontista, a técnica de gengivoplastia e gengivectomia foi o Black que desenvolveu. Sabia? Sabia? Não sabia, não. É porque todo mundo esquece, né, de verificar o que foi passado. Pouca coisa nova existe. A ideia sempre existiu. Bacana demais. Então, o que eu quero falar para você é o seguinte. A odontologia, até 1970, preste bem atenção quem está ouvindo, teve 3 grandes avanços. O que é avanço? Avanço é quando o dentista pode usar e o paciente pode usufruir. E pode comprar, e pode pagar. O primeiro grande avanço da odontologia no século passado, no século XX, foi a fluoretação. O segundo grande avanço, você acha que não tinha nem nascido, e muita gente não passou por isso, que você não tinha alta velocidade, você só tinha motor de cordinha ou motor de pé. Sabia disso ou não? Não sabia. A alta velocidade surgiu em 1960. Deixa eu só fazer uma referência aqui, professor Rogério Fulgens, que foi meu professor de dentística, na especialização e na graduação. Tá mandando um abraço. Não, o Rogério falou que ia participar. Ele vai me ajudar aí. Ajuda eu aí, o Rogério. E só um parênteses, para quem não conhece o professor Rogério Fulgens, talvez um dos profissionais mais habilidosos na escultura. Na escultura, na anatomia. Um dos profissionais mais habilidosos aí. Eu fui aluno dele, tanto de graduação quanto na especialização. Eu já falei para ele que quando eu crescer eu quero fazer escultura igual a ele. Viu? Então, o que é avanço? É quando todo mundo pode usufruir. Então, até aquela época, quem tinha o primeiro de alta rotação que surgiu no Brasil era da Biatrante. Chamava Brocard. Então, quem tinha o Brocard era o melhor dentista da cidade. Todo mundo ia tratar com ele porque não tinha vibração. Bom, daí só poucos dentistas tinham. Daí foi evoluindo, todo mundo foi conseguindo comprar um alta velocidade. Chegou num tempo que os equipos já vinham com a alta velocidade acoplada.
Isso bem antes do micromotor. Então nós tínhamos a alta velocidade, que foi o segundo grande avanço da odontologia, foi a alta velocidade. Porque você demorava 3 horas para fazer um preparo de coroa total. Era trabalhoso. E naquela época faltava só trabalhar com baixa. E aquilo, em criança, aquela vibração, aquilo parece um trator. Você já passou. E remover uma restauração? Ué, tudo com baixa. E um pouco no Hollenbeck, na alavanca, né? O amálgama você tirava as pelotas, assim, por lá. As crateras, né? As ligas de ouro você seccionava com disco no meio, né? Para depois tirar. Uhum. Mas a verdade é assim, do ponto de vista assim, de avanço, seria esse. O segundo grande avanço. Uhum. E o terceiro grande avanço, qual foi? Material? Material ou técnico? Não, avanço de tudo. O ataque ácido. O ataque ácido. O grande avanço é o ataque ácido. Não é então, seu aluno contribuiu muito com isso, claro, né? O professor que você mandou para ir lá fora, né? Claro. É com o ataque ácido que você faz tudo isso. A resina composta não é um grande avanço, porque não está terminada ainda. Todo dia chega uma resina nova, um adesivo novo. O dentista fica louco. É verdade. E não resolve. Bacana essa eu mandei um slide para você com mais de 200 marcas de resina. Não mandei aí? Sim. Então, é por isso. Então não adianta. O problema é que hoje em dia, com esse negócio de colar, então agora existem os caras que tem cola mágica, né? Ou viraram mandrake. Por isso que eu acredito no bom senso, no cara que faz clínica, né? na sua sensibilidade clínica. Ele que sabe como está aquilo lá, o que ele vai fazer ou não. Cada paciente é diferente do outro. Óbvio. E cada dente é diferente do outro. Você usa uma coisa, o outro você não usa. Tá bom? Perfeito. Esse foi o terceiro. Qual o quarto grande avanço? O implante. Mas ainda não se tornou um grande avanço. Quando vai ser um grande avanço? Quando a população toda puder usufruir. Uhum. Esse negócio que tem agora aí de... Como é que chama? Cadicam, essas coisas todas. Tudo caro. Não é um grande avanço. Você vai comprar como é que chama aquilo lá a microabrasão, o aparelho de microabrasão que faz a incrustação, que faz a coroa, custa $150 mil. Quem pode comprar isso? Então isso não é um grande avanço. E outra coisa, a fresadora. Tudo isso que está acontecendo, essa tal de, como é que chama esse outro negócio aí que falam? Planejamento virtual do sorriso. Nisso aí eu dou razão para o Baratieri. Pô, o dentista não tem tempo para ficar 2 horas no computador. Ele não vai nem no laboratório para esculpir. O Baratieri diz que isso aí é um engano à trouxa. Eu também acho. E cobram caro para fazer um curso desse. Você vai fazer um curso desse, você paga uma nota. Tem que comprar computador, máquina, fotográfica, tudo, um monte de coisa. É que não resolve. Isso não é avanço. E outra Professor, coisa... desculpa, pode concluir, desculpa. E outra coisa, Esse é o professor Mondelli. O dentista hoje... Fala o que pensa mesmo, é isso aí. O dentista hoje está virando o quê? Refém do protético. Você depende tudo do protético. Ele não quer mais fazer nada. Ele quer comprar uma câmerazinha, fotografar lá o dente, já a moldagem, manda para o protético, vem pronto. Então ele vai ser o quê? Um intermediário. O que é isso? E aonde está falhando? Na faculdade. Agora vamos voltar para a escola, que eu quero. É isso aí que eu quero falar agora. Você me dá um tempo. Quanto tempo falta aí? Até o jogo do Palmeiras. Não, peraí. Daqui a pouco eu já vou tomar meu uísque. Você marca outro dia aí que eu acabo o uísquezinho já está separado, professor? Já está. Eu tenho aqui no meu departamento, sempre tive. Principalmente para pós-graduando, sempre tive.
O professor Magini também. Sempre O assiste Magini o jogo também, claro. com uísquezinho. É importante. O Magini é mais fanático que eu do Palmeiras. Eu quero falar que o senhor falasse sobre essa foto, ó. Sobre Olha a aí parceria é a Instituto clínica do Mondelli. Instituto. Olha lá, eu Parceria quero que Instituto Mondelli e FGM Dental Group. Qual olha é lá, essa parceria? isso aí é aí, dentro da professor? clínica. Eu quero que a Marluce, a dona Bianca, o Fred vejam isso, olha lá. Vamos vendo, O cara ó, trabalha olhando para a FGM, olha lá. a relação... eu tenho uma história. A FGM, eu nasci com ela, ela nasceu comigo também. Uma vez eu fui dar um curso em Joinville, era uma jornada lá. Até estava o Silvio Monteiro Júnior também nessa jornada. E lá nós conhecemos um primeiro produto, era um clareador, do rapaz lá vendendo. E eu não sei como, só sei que quem fabricou esse clareador só tinha esse material. Hoje a FGM. Não é à toa que é a maior referência em gel clareador do Brasil e grande referência exporta para o mundo Graças inteiro, a Deus, uma das melhores firmas que nós temos, né? Então, isso orgulho aí nacional, orgulho brasileiro. E ouvindo o senhor falar isso aí, da relação Mondelli com a FGM Dental Group, realmente é muito orgulho para a odontologia brasileira e principalmente para quem consome, né, os produtos da FGM. Né? E eu trabalho com tanta gente, que nem agora saiu no comércio brasileiro um pino, não sei se você conhece, o micropin. É um pino que eu bolei de fibra de vidro, intradentinário, não intracanal, para restauração de classe 4 e tudo. Já está no comércio, fabricado pela Ângela. Você vê que eu não tenho preferência de fabricante, não tenho nada. Nunca tive o rabo preso com ninguém. Sim, mas sabe eu distinguir as boas empresas. Porque merece. Qualquer firma. Eu trabalho desde o tempo da Herman Josias, aí no Rio de Janeiro, que nem seu pai tinha nascido, ainda já fabricava gesso aí e tudo. Isso é importante. A minha ida especificamente para a implantodontia na FGM foi muito em função da base solidificada, né, de que ela tem, a FGM tem dentro da odontologia brasileira, especificamente oriunda lá da dentística. Então, realmente, quando se fala em FGM Dental Group, se fala em qualidade, se fala em segurança. Ouvindo o senhor isso aí, só tranquiliza ainda mais e dá certeza ainda mais que credibiliza a empresa junto à classe odontológica. Claro. Né? E é importante essa relação Mondelli e FGM Dental Group. Que nem a outra firma que eu tenho uma relação desde quando começou foi a KG Sim. Desde o começo. O primeiro manual da KG eu que escrevi. Quer dizer, sempre contribuí e nunca pedi nada em troca. Graças a Deus eu nasci rico. Então, todo mundo sabe disso. Então, eu gosto de odontologia. Comecei na odontologia com 9 anos. Então, essa coisa que está se tornando o ensino da odontologia é que é ruim. Eu vou te explicar por quê. Qualquer professor, se você quiser fazer uma pesquisa, quiser uma bolsa para ir para os Estados Unidos, alguma coisa, e pedir para a CAPES, ou para o CNPq, para a FINEP ou para a FAPESP, você tem que ter um currículo laxo, né? Senão você não consegue. Você tem que ter publicado em... Eu quero saber, nesses últimos 40 anos, qual foi a contribuição desses pesquisadores da CAPES, do CNPq, dos membros dos conselhos da CNPq, da CAPES, que estão lá há 27 anos, desde quando começou esse governo de esquerda, e não fizeram nada até agora. E o ensino brasileiro é um dos piores da América Latina e da América do Sul. Virou uma oligarquia, todo mundo faz reunião, todo mundo faz, você vê o que está. E ninguém faz nada. Não sai um artigo que preste. E o atendimento odontológico para a população também ruim. Não se aprende, ninguém cultivou política pública de atendimento. Quem são os responsáveis? Quem está no comando dessas entidades de fomento. Então, não quero exigir de mim, né, publicação em revista Qualis. Porque se eu pedir uma bolsa lá, eles vão negar. Porque eu não publico em revista Qualis. Nunca publiquei. Mas eu tenho 5 patentes. Desculpe eu estar me autoelogiando.
E esses caras que comandam a CAPES, comandam o CNPq, nunca fizeram nada. Só deixaram o que poluir a odontologia de faculdade. Hoje, o Brasil é o campeão mundial de faculdade de odontologia. Isso Nós é temos complicado. Né? E a maioria é curso noturno. E a maioria é na mão de político. E ninguém faz nada. A AB não faz nada. Ninguém faz. Isso é complicado demais. Não é complicado. É pouca vergonha. É tudo o dinheiro que manda. Professor... E eu quero agora falar o seguinte. Por isso que, atualmente, eu estou numa luta, já faz 50 anos, para mudar o nome da profissão. Dentista é quem cuida de dente. E a nossa profissão não cuida só de dente. Nós fazemos implante, nós fazemos cirurgia ortognática, coisa do sistema estomatognático, e coisa que o currículo atual não contempla. Qual é a minha crítica? Agora você também aguenta aí. Em 1981, eu era da comissão de ensino do MEC. Era o professor Idris, o presidente, Antônio Adamastor Correia, José Dilson, de Vasconcelos, lá de Fortaleza, o Solon Borges, e nós fizemos o currículo mínimo da odontologia, onde nós implantamos o ensino da clínica integrada. Que ano isso, professor? 1981. Até hoje não mudaram. Não fizeram porra nenhuma. Até hoje. Por que ninguém aprende a fazer? Não sabe extrair um dente, sai da faculdade, não conhece anatomia, não sabe fazer implante. O dentista que sai da faculdade hoje não sabe dar uma injeção na veia, não sabe interpretar um hemograma, não sabe tirar pressão. Como é que quer ser doutor? Se o paciente tem uma lipotímia no consultório, ele sai correndo atrás do médico. Então é isso que eu quero mudar. Então nós temos que mudar o nome da odontologia para medicina orofacial. Medicina orofacial, né? Ou medicina bucofacial. E passar o curso para 6 anos e mais 1 ano de interno, de residência. É o único jeito. Sua bandeira aí. Se não, é isso que eu estou lutando. E já está o projeto lá na Câmara. Nunca eu tive tanto apoio como estou tendo agora. Porque é um absurdo o que está acontecendo. E muitas entidades aí estão com o rabo preso. Com o MEC, todo mundo. Sabe por quê, ô Bessa? Agora eu quero dar a justificativa. Por que eles não querem que a odontologia vá para 6 anos? Porque os donos da faculdade teriam que adaptar a sua escola à nova sistemática. Ter hospital, ter internação, sabe? Cadeira básica, professor de cadeira básica geral, tudo isso. E eles não querem fazer isso. Querem ter um curso barato e continuar fazendo o quê? Dentista prático. Qualquer lugar que você vai, numa zona suburbana, na zona rural, em qualquer lugar, dentista não é doutor. Doutor é médico. E medicina é a arte de curar. A medicina não é do médico, sabia disso? A medicina é a arte de diagnosticar e curar doenças. E nós fazemos isso na boca, na região estomatognática. Então, nós somos médicos da boca. E é isso que eu quero. A filosofia da minha escola foi sempre essa. O dentista deve ser o médico da boca. Perdão. Porque a medicina tem várias. Tem medicina oftalmológica, tem de todo tipo. Tem medicina veterinária. A engenharia tem vários tipos. Por que a odontologia não pode ter? Concordo plenamente, concordo. É uma conversa dura, importante. É importante, porque... Muita gente está aplaudindo o senhor, concordo também com o senhor em relação a isso. Porque o que tem que saber é formar o dentista. E outra coisa, me desculpe os colegas todos que existem no Brasil, dentista não gosta de estudar. Essa é a verdade. Você manda um questionário para o dentista, vê se ele preenche e manda de volta. Não manda nada. Então, nós temos que começar no banco escolar, na graduação.
a estudar. Nós queremos ser médico da boca, então vamos estudar anatomia, estudar tudo. Ter condição. Hoje o dentista, você sabe muito bem, ele sai da faculdade, não sabe extrair um dente incluso. Não sabe fazer o implante. Vai aprender aonde? Você aprendeu aonde? Num curso de especialização. Fora. Por que não aprende a base na faculdade? Porque 4 anos, não dá tempo. É isso aí, agora, professor. para fazer reunião, fazer tudo, eles têm tempo. Tá bom? Então vamos terminar que eu preciso ir embora. Deixa eu só terminar aqui com 2 palavras. A primeira é que é inspirador que tudo que o senhor construiu, tudo que o senhor é, e ter a ambição de querer melhorar a odontologia, que já viveu, já ganhou tudo que podia ganhar e tudo mais, e deixar um legado. Eu acho que isso aí, para quem é mais jovem, opa, calma aí, vamos ouvir e vamos respeitar, porque realmente é inspirador. A conversa que o senhor está tendo com a gente agora aqui é dura, mas é extremamente verdade e inspiradora. É verdadeira, é verdadeira. Esse é o primeiro ponto. Ninguém dá valor. O segundo ponto que eu queria deixar nessa imagem, nessa foto que está aqui do lado, a minha homenagem. Eu tenho certeza que muitos que estão aqui assistindo gostariam de falar a mesma coisa. Eu vou ficar de pé e agradecer de pé ao senhor, tá? Parabenizar, agradecer por tudo que o senhor fez, faz e continua fazendo para a odontologia brasileira. Eu só tenho que agradecer. E eu agradeço a oportunidade que você me deu. Amém. Isso aí é muito importante ter uma voz forte como o senhor. E para a massa, para a classe odontológica, opa, vamos lá, vamos tentar mudar alguma coisa. Muito obrigado por tudo que o senhor faz, por tudo que o senhor é. Tá? Eu acho que é uma inspiração. Eu acho que essa 1h30 aqui, 1h20 de live foi de um crescimento profissional, pessoal, incrível. Eu só tenho que agradecer, e muitos que aqui estão também têm que agradecer. Gostaria que o senhor fizesse considerações finais. Eu não queria que, depois que eu desconectasse o professor, não saiam, que eu tenho uma palavrinha final aí para todo mundo, tá? E, professor, palavrinhas finais antes do seu jogo aí do Palmeiras. Para todos que estão ouvindo, para me ajudar nessa campanha, para mudar a profissão. Nós temos que mudar outra profissão, temos que fazer. Nós temos que ser médico da boca. E temos que caminhar para isso aí, para valorizar. Você viu, agora, na campanha do Covid aí, que o governo federal, o Ministério da Saúde convocou todos os profissionais da área de saúde, menos o dentista. Que vergonha! Vergonha. O diretor do Serviço de Saúde Bucal, lá do Ministério da Saúde, que é o cargo mais importante que a odontologia detém, eles indicaram o engenheiro. Por quê? Falta de confiança na profissão. Profissão não tem deputado, não tem nada. É dentista só sabe discutir futebol. Eu discuto, mas essa é a verdade. Professor, obrigado por tudo. Boa noite aí. Não, deixa eu terminar. Eu preciso pedir ajuda para quem está ouvindo para me ajudar nessa missão. Tá? Vamos votar, vamos ganhar isso aí. Vamos transformar a odontologia numa profissão de saúde que seja respeitada por todo mundo. Porque nós somos uma área médica, nós somos um médico da boca. Perfeito, tá bom? Professor. Parabéns, obrigado, tá, professor? Obrigado. Boa noite pro senhor, tudo de bom. Boa noite. Obrigado aí. Obrigado. Tchau. Pessoal, não desconectem. Ufa, que live, hein? Que live, que realmente é extremamente orgulhoso. Deixa eu só, não saia não, pessoal, que tem um recadinho final. É um exemplo máximo, né? Eu acho que não poderia começar melhor o projeto Bessa Convida com o professor Mondelli. Que aula de como ser um dentista, que aula de história da odontologia. Realmente muito, muito, muito orgulhoso de começar com o professor Mondelli. Queria agradecer a todos que estiveram presentes. Mandar aqui, para vocês, que semana que vem... Obrigado, valeu, Renato. Obrigado, cara. Obrigado aí, Andrade. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Marluce.
Obrigado, obrigado. Tá? Pessoal, semana que vem teremos o Felipe Rossi e na outra semana, Marcelo Favre. Toda terça-feira, pessoal, o ano inteiro vai ser assim. Estamos já indo para a terceira temporada. Então, Bessa Convida toda terça-feira, tá? Toda terça-feira, a partir das 20 horas, tá bom? Foi muito bom, foi de arrepiar mesmo. Eu tenho que agradecer. Espero vocês toda terça-feira, aqui, às 20 horas, no projeto Bessa Convida, da FGM Odonto. Muito obrigado a toda a equipe. Vocês não sabem que ocorre nos bastidores para a gente trazer esse projeto para vocês. Tá? Então, agradecer Marluce, Fernanda, equipe de marketing, Gisele, todo mundo. Eu acho que se eu falar um outro nome, eu acho que seria injusto aí. Todo mundo, a equipe toda maravilhosa, diretoria, a FGM toda aí sempre trazendo o crescimento profissional. Essa é a essência da FGM, o crescimento profissional através do ensino continuado, seja ele online e seja ele presencial. Palavra final, 25 anos da FGM, 25 anos de FGM e teremos muitas novidades. Acompanhe aqui no canal, que eu tenho certeza que vocês surpreenderão com tantas novidades que a empresa trará para você, dentista, que tenha certeza que irá surpreender. Nos vemos terça-feira que vem com o Felipe Rossi. Pessoal, se inscrevam aqui no canal da FGM Odonto, tá? E pode me adicionar também lá no meu canal, que é Augusto Bessa, _dentista. Tá bom? Nos vemos, fique com Deus. Obrigado a todos. E vou deixar gravado aqui. Se alguém perdeu, pode conferir e dispara para colegas também. E vamos mostrar a palavra do professor Mondelli, a voz do professor Mondelli para toda a classe odontológica. Pessoal, obrigado, boa noite, fique com Deus, boa semana a todos.